tarde, querido ouvinte, você agora que estará nos acompanhando, o programa A Voz de Angatuba, que é um programa que nós fazemos pela rádio local aqui na cidade de Angatuba, mas estamos trazendo esse programa para ser feito aqui também pelo YouTube. E será uma alegria muito grande tê-lo você aqui com a gente. Todos os sábados e todos os domingos nós estaremos colocando programas que serão gravados, mas estarão sendo colocados logo em seguida aqui no nosso canal. Portanto, eu já peço que você deixe aqui embaixo o seu like e também se inscreva no nosso canal para você poder acompanhar todas as programações que nós estaremos fazendo, tanto pela rádio como pela internet. Aqui do meu lado está o pastor Noel, é o pastor da igreja, é o pastor titular aqui da cidade, e faz um ano que nós estamos praticamente começando o trabalho. Ele começou o trabalho aqui e estará incrivelmente falando, coincidentemente falando, nós estaremos completando um ano. Eu queria que o pastor Noel falasse um pouco sobre a obra aqui em Angatuba. E também, coincidentemente, hoje é meu aniversário, né? Hoje é seu aniversário, é verdade. Hoje eu faço mais um ano de vida. E lembrando que nós estamos também pela Estilo FM, na 105.9, os moradores aqui de Angatuba e os bairros circunvizinhos aqui da cidade, tá bom? Nosso programa é A Voz de Angatuba, somos da Igreja Batista, Primeira Igreja Batista, Primeira Igreja Batista de Angatuba, e já quero também deixar os telefones, pastor Renato? Isso, deixar o telefone, o endereço. 997-54-14-94, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, nós vamos estar respondendo. Se você precisa de uma oração, precisa de uma orientação espiritual, você está necessitado de uma visita, de que nós vamos até a sua casa para estarmos orando por você, tá bom? O endereço da nossa igreja fica na Padre Caetano Tedeschi, 365. Padre Caetano Tedeschi, 365, centro de Angatuba, Primeira Igreja Batista. Nós estamos estudando, tanto no programa de rádio, agora aqui pela internet também, nós estamos fazendo um estudo bíblico todos os sábados, todo domingo. No sábado a gente fala sobre biografias, que são as histórias de homens e mulheres que ficaram registrados na Bíblia, na Palavra de Deus. Nós estaremos continuando esse quadro que nós fazemos pelo rádio e estaremos estendendo aqui pelo YouTube, de modo que logo nós estaremos falando aqui sobre Abraão, sobre Ló, sobre Sodoma e Gomorra, sobre Isaac, enfim. E no domingo, que é esse programa que nós estamos gravando agora e vamos colocar no rádio no domingo, nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus. Então no sábado é biografias e no domingo são as parábolas de Jesus. E como nós estamos no domingo, hoje aqui, nós estaremos então fazendo a leitura de mais uma parábola que o Senhor Jesus Cristo contou, que é lá em Lucas capítulo 10, pastor Noel. A parábola do samaritano. No texto aí fala o bom samaritano, mas na narrativa da Bíblia não fala nada da bondade dele, mas mostra um homem que usou de compaixão, usou de misericórdia para com um semelhante, para com um próximo. É interessante aqui que esta parábola ela se deu a origem dentro do diálogo de Jesus com um intérprete da lei, aquele homem que era um advogado, era um escriba, ele interpretava a lei de Moisés com precisão. E ele pergunta para Jesus, aqui no texto que nós vamos ler, fala assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Que era onde ele era perito, na interpretação da lei. Ele era um intérprete da lei. Como você interpreta? Jesus pergunta. E ele respondeu então: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverá.
Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Daí começa Jesus, então, ele conta, né? Conta a história da parábola que nós vamos estar analisando. Jesus faz uma comparação, ele conta uma história de alguém que fez isso na prática, né? O amor fraternal, a compaixão pelo quem é o meu próximo, e Jesus então conta essa parábola aqui. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo, ou passou de longe, né? Não se aproximou daquele ferido. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que descia, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Daí Jesus faz a pergunta: qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tudo igual modo. Eu gostaria já de início, né, mostrar aqui no texto como é uma coisa interessante. A pessoa, às vezes, ela pode ser perita na Bíblia, perita na lei, e não conseguir enxergar a mensagem principal das Escrituras. Dá a entender aqui, Jesus nos dá a entender que o coração do Antigo Testamento e o coração do Novo Testamento é o amor. Porque Jesus pergunta assim: o que está escrito na lei? Ele era perito na lei. Ou seja, ele já deveria ter lido muitas e muitas vezes aquela passagem. Todavia, ele não conseguiu entender o que ele estava lendo, não conseguiu enxergar o que ele estava lendo. Tem muitas pessoas que são assim também, pessoas que conhecem a Bíblia, às vezes de Gênesis a Apocalipse, mas não conseguem encontrar a mensagem principal, que é a mensagem da salvação em Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que eu observo na leitura que o pastor fez. A segunda coisa aqui que ele disse, que a gente chama assim, né, a paráfrase, né, que no começo, o subtítulo do texto é a parábola do bom samaritano, né? Jesus não chama ele em momento nenhum de bom, porque ele apenas expressou o que ele deveria expressar. E segundo é que a gente esquece do cara que está ferido, porque o alvo, né, a pessoa é a pessoa que está machucada. Só que o subtítulo enfatiza a atitude do samaritano. As duas pessoas são importantes, e na verdade Jesus quer que a gente siga, né, o exemplo do samaritano. É interessante também nós observarmos, quando nós lemos uma parábola como essa, a gente percebe quão difícil é hoje em dia nós demonstrarmos esse amor para com as pessoas, né? Nós observamos que as pessoas que passaram de largo, se mostraram indiferentes para com aquele semi-morto, aquele homem semi-nu que estava ali todo ferido, todo machucado, todo arrebentado. As pessoas que passaram e não se compadeceram dele eram exatamente as pessoas que, pela lógica, deveriam se compadecer. Porque quem passou primeiro foi um sacerdote, e ele viu o homem, e ele passou de largo, diz a Bíblia. Depois passou um levita. Eram homens ligados à religião, eram homens que falavam de Deus, eram homens que tinham uma profissão de fé, eram homens que liam a Bíblia, eram homens que não tinham uma vida moralmente incorreta, mas naquele momento em específico, eles deixaram de cumprir o maior mandamento, que é o mandamento do amor. Então muitas vezes nós vemos o quanto que isso é raro hoje.
quanto que é difícil hoje, né? E olha que interessante, outra coisa ainda nesse ponto, pastor, é que se alguém tinha motivo, se alguém tinha alguma justificativa para não ajudar, seria exatamente o samaritano. Não é verdade? O samaritano que tinha. E se alguém tinha razão, tinha motivo para ajudar, seria exatamente o levita e o sacerdote. Mas a pergunta dele é boa. É uma pergunta que todo ser humano deveria fazer. Todo ser humano deveria resolver, em primeiro lugar na sua existência, essa pergunta aqui: que farei para herdar a vida eterna? A pergunta dele é boa. Embora ele tivesse mal intencionado, porque ele queria colocar Jesus à prova, mas a pergunta dele é o coração da Bíblia. O que o homem precisa fazer para herdar a vida eterna? Eu vou passar essa bola para o pastor Noel responder. Jesus, por causa que ele era perito na lei, Jesus assim sutilmente jogou na cara dele que a resposta estava naquilo que ele já deveria ter aprendido. Agora nós estamos numa época após esse momento primitivo aqui do Novo Testamento, então nós já sabemos qual é a resposta para herdar a vida eterna. Interessante que o cara aqui não fala nem de reencarnação, ele não fala de purgatório, ele não fala que morreu, acabou tudo. Ele quer saber o que fazer para herdar a vida eterna. Pastor Noel, o que o ser humano comum precisa fazer para herdar a vida eterna nos dias de hoje? A pergunta dele, obviamente, que é muito pertinente. E todas as pessoas que nascem nesse mundo deveriam se preocupar com isso. Primeiro, porque a nossa alma é eterna, ela não morre. O que morre é o nosso corpo, né? Toda morte é separação. E a morte física é a separação do nosso espírito do corpo. O nosso corpo vai para a terra que o deu e o nosso espírito vai para Deus que o deu. Então ele não morre, ele é eterno. Você vai ver isso lá em Lucas capítulo 16, né, na parábola do rico e Lázaro. Você vai ver lá já no começo da Bíblia, né, em Eclesiastes, né, vai falar sobre isso, que o corpo vai para o pó da terra, né? Vai para o pó, e o nosso espírito volta para Deus que o deu, certo? Sabendo disso, sabendo que não somos eternos aqui, sabemos que um dia vamos morrer, sabemos que um dia vamos findar aqui nessa terra, mas que aquilo que está, né? Nessa carcaça que vai sair daqui e não morre, deveríamos nos preocupar com isso. Que farei para herdar a vida eterna? A primeira coisa que eu queria destacar: igreja não salva ninguém, né, pastor? Igreja não salva, né? Igreja não salva. Nenhum nome dado entre os homens pode salvar você. Ninguém salva. O único que salva é Jesus. Ele é o único. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Qualquer coisa que alguém apresentar como uma alternativa. Eu me lembro que antigamente, nos séculos passados, tinha uma seguinte filosofia. Eles faziam a seguinte ilustração. Eles colocavam uma montanha e Deus está na montanha. E as pessoas estão subindo a montanha aonde Deus está. Então, uns estão subindo de um lado, outros estão subindo do outro lado, outro do outro lado. E não importa o lado da montanha que você está subindo. O importante é que quando chegar lá no pico da montanha, você vai encontrar com Deus. Isso é uma grande falácia. Não existe lado de montanha, não existe montanha. Isso aí é uma grande mentira. Quer dizer, eu posso ser espírita e vou chegar lá. Eu sou católico e vou chegar lá. Eu sou evangélico e vou chegar lá. A tal frase, todos os caminhos levam a Deus, né? É daí. Eu sou budista e vou chegar lá. Um dia a gente vai chegar todo mundo junto. Não existe montanha. Não existe nada disso. A única coisa que existe, Jesus, ele é o caminho. Ele não é uma alternativa entre outras alternativas. Eu só terei a vida eterna se eu estiver em Cristo Jesus. Certo? Há uma questão aqui nessa frase: o que farei para fazer a vida, herdar a vida eterna? O que farei, né? Ele usa o verbo fazer. Também é uma outra falácia que a gente sabe, é que a salvação não é pelas boas obras. Paulo fala que a nossa salvação não é por boas obras que nós praticamos,
mas ela é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, porque Deus deu o seu maior presente para a humanidade, que é o seu dom, que é Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele sendo, o dom de Deus, ele sendo o amor de Deus encarnado, por isso que o fariseu aqui, o intérprete da lei, ele errou 2 vezes. Ele não percebeu que lá no Antigo Testamento, tanto o amor, como no Novo Testamento, que ele não tinha, mas nós temos, o amor ao centro. E Jesus Cristo é a expressão exata do amor de Deus. Por isso que lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é a questão da salvação pelas boas obras. Pelas boas obras. E a questão de fazer também, esse verbo que você muito bem colocou aí, você não tem que fazer nada. Você apenas tem que reconhecer que Jesus já fez por você. Uma vez que estávamos impossibilitados de fazermos algo por nós mesmos, porque estávamos perdidos nossos delitos e pecados, e o salário do pecado é a morte, alguém teria que morrer. Só que nós não poderíamos morrer por nós mesmos porque somos pecadores. O que Jesus fez? Jesus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sem pecado, para morrer por mim. É a morte expiatória, é a morte vicária de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, eu morri com Ele. Quando Jesus morreu na cruz, nós morremos com Ele. Eu estou falando para aqueles que estão sendo salvos. Então, se você parte do pressuposto que você tem que fazer algo para herdar a vida eterna, é sinal que você está herdando o inferno e não a vida eterna. Você está a passos largos do inferno. Mas quando você entende que você é pecador, miserável, todo feito em corrupção, que só há trevas em você, não existe nada de luz em você, que você está totalmente cego, perdido, desgraçado, miserável e que você precisa de um Salvador, você vai encontrar isso na pessoa de Jesus. Os sãos não necessitam de médico, e sim os enfermos, disse Jesus. E eu não fui enviado, ele foi enviado aos pecadores. Eu vim por causa dos pecadores. Então, por isso que a primeira sensação que nós sentimos quando ouvimos o Evangelho, a primeira sensação é que você está perdido. Diz que Isaías, quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu os anjos, serafins, ali o trono, teve aquela visão, em Isaías 6, ele fala, ai de mim porque estou perecendo. Ele não se vangloriou daquilo, mas ele olhou para a sua miséria. Ai de mim porque eu estou perdido, ai de mim porque eu estou perecendo. Então, daí alguém vai levantar, pastor, alguém vai pensar, então não preciso fazer nada. Não, você faz. Se você pegar, por exemplo, Efésios capítulo 2, onde fala que a salvação é pela graça, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, Você vai entender que logo no versículo seguinte ele vai falar assim, que nós somos salvos para as boas obras. Então você não é salvo pelas tuas obras, mas você é salvo para as boas obras. Você passa a fazê-la, mas não para ser salvo, mas porque você é salvo. Eu não faço caridade, eu não faço boas obras para ganhar um tijolinho no céu. Eu faço porque sou. Eu fui salvo e, consequentemente, todo cristão ele tem a natureza de Cristo e ele tem essa amabilidade de amar o seu próximo como a ele mesmo. Para você entender melhor também, ampliar um pouco o seu entendimento, você tem que entender que fazer uma boa obra para Deus não vai te salvar, porque a qualidade da santidade de Deus, o tipo de santidade de Deus não aceita pecado. Então não adianta nada, e é a própria Bíblia que diz isso. Tiago, ele fala que se você guardar todas as leis, mas tropeçar numa única só, você é culpado de todas elas. Esse é o padrão de santidade de Deus. Então, para alguém herdar a vida eterna, morar eternamente com Deus, terá que ter esse mesmo padrão de santidade, 100% santo como Deus é santo. Então não adianta nada você praticar 9 obras boas e você cometer uma errada. Esses dias atrás nós pregamos numa igreja e eu fiz assim uma continha matemática muito simplesinha
para poder mostrar para as pessoas o que é o padrão de santidade de Deus. Por que você não é salvo pelas boas obras? Você é salvo para as boas obras, mas você não é salvo pelas obras. Porque digamos que você peque uma vez por dia. Uma vez por dia só. Olha que para pecar uma vez por dia, você tem que estar quase santo, né? Uma vez por dia. Aí você pega esses pecados diários, uma vez por dia, são 7 na semana. São 30 pecados no mês. São 365 pecados no ano. E aí você multiplica pela tua idade para você ver quantas vezes você pecou na sua vida. Como que você vai querer herdar a vida eterna com tanto pecado, sim, se você pecar uma vez por dia? Por isso que Pedro fala que aos homens é impossível ser salvo. Porque foi graças a Jesus Cristo, a santidade, a perfeição de Jesus Cristo, e morreu na cruz em nosso lugar, é que nós poderemos herdar a vida eterna. Então nós estamos dando uma introdução, nós estamos pegando aqui o contexto da parábola, porque esse é o contexto da parábola do samaritano. Nós estaremos colocando uma canção agora, uma música, e na volta, a não ser que o pastor Noel queira acrescentar alguma coisa. Eu gostaria de colocar 2 versículos, apenas 2. Existem vários versículos, mas olha o que o apóstolo Paulo, só para consubstanciar isso que o pastor Reinaldo acabou de falar, olha o que o apóstolo Paulo vai falar com respeito a essa questão da salvação. No capítulo 1 da segunda carta aos Timóteos, segunda carta de Paulo aos Timóteos, no capítulo 1, no versículo 8 e 9, ele está falando para Timóteo, uma carta pastoral de um filho na fé de Paulo. Ele vai falar assim, ó: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarcerado que sou eu. Paulo estava preso e está falando para que Timóteo não tivesse vergonha disso. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, olha agora, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Nós não fomos chamados porque somos bons. Tanto que Paulo vai falar lá no livro de Romanos capítulo 9, que Esaú e Isaac não tinham praticado obra nenhuma, e Deus já chamou Jacó. Ele não fez nada de bom. Pelo contrário, ele era pior que o irmão dele, né? Sabia disso? Ele era pior que o irmão dele. Mas Deus chamou ele. Certo? Olha aqui, ó. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Você viu que uma coisa profunda? Agora aqui no livro de Tito ainda, mais uma. Daí nós já vamos colocar uma melodia, né? Uma música, e depois a gente vai estar retornando. Tito capítulo 3, versículo 5. Versículo 4 e 5, só pegar o contexto aqui. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a salvação é um dom de Deus, é totalmente pela graça de Deus. Não há mérito em mim, não há mérito em você, há demérito. Eu vou citar um dos últimos puritanos, né? Jonathan Edwards. Ele fala assim que a única contribuição que nós damos para a nossa salvação é o pecado. Nós entramos com o pecado e ele entra com a salvação. Já Lutero falava assim: quando eu olho para mim, eu não vejo nenhuma condição de ser salvo, mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo nenhuma condição de me perder. Amém? Vamos de música? Nós vamos por uma música e depois a gente volta. Até mais. É fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel.
Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade, então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Agradeça esse Deus. Muito bem, você ouviu essa música bonita, essa canção bonita, esse clipe maravilhoso. E eu vou voltar à pergunta, antes de nós entrar na parábola em si, antes da música, nós falamos que a salvação é um dom de Deus. Você não tem como fazer nada para ser salvo. Mas existem alguns princípios espirituais que o ser humano ele precisa fazer. A segunda parte da parábola responde à primeira pergunta do cara, porque o cara queria saber o que fazer para ser salvo. Jesus fala que o amor
100% perfeito é que salva. Mas ninguém consegue amar 100% se não tiver a graça e o amor de Deus na sua vida e no seu coração. Então Jesus responde a pergunta do intérprete da lei com essa parábola. Você não é salvo pelas boas obras, mas você é salvo, é o que a parábola mostra, para as boas obras. Jesus queria dizer ao intérprete da lei que se ele fosse um homem salvo, ele já estaria praticando aquilo que Jesus ia contar. Mas eu quero perguntar para o pastor Noel, digamos que eu quero saber o que eu devo fazer para ser salvo. Se a salvação é uma ação total de Deus, mas eu não preciso fazer nada, então? É interessante essa questão que você levantou, porque tem pessoas que se justificam, falam assim, não, eu não faço nada, porque a minha salvação não depende daquilo que eu faço, tá correto. Só que se você for salvo, você faz. Então nós podemos também deduzir, por exemplo, nem todas as pessoas que fazem boas obras são salvas, mas todo salvo, automaticamente, com uma questão de natureza, ele acaba fazendo boas, ele não consegue ser contrário à sua própria natureza. Você não pode ir contra a sua natureza. Entendeu? E Deus é amor. Quando você é salvo, você passa a ter a mente de Cristo. Como diz o apóstolo Pedro, nós recebemos a natureza de Deus. Somos filhos de Deus. Então, se Deus, nosso Pai, é bom, e se nós, como filhos de Deus, somos maus, algo está errado. Então, nós fazemos não para ser, mas fazemos porque somos. Tanto é verdade, se você pegar lá, por exemplo, aquela parábola que Jesus conta lá, né? E ele vai separar no último dia, né? Os bodes das ovelhas. Você vai ver que quando ele separa para a esquerda, ele vai usar o seguinte, o argumento é o seguinte: estava nu e não fosse visitar-me. Não praticamente nessa ordem. Estava preso e não fosse visitar-me. Estava nu e não me vesti. Estava com fome e não me deste de comer. Não é verdade? Estava com sede e não me deste vestir. Era forasteiro e não me hospedaste. E eles vão fazer a seguinte pergunta: quando te vimos nessa situação? Você vê, eram pessoas que fizeram aquilo como estilo de vida. Não fizeram para ser salvo, fizeram porque era dessa maneira. O mesmo se aplica àqueles que se perderam. Estava nu e não fizeram nada. Estava preso e não foi visitar. Você entende? Eles perguntam, quando te vimos? Jesus falou o quê? Todas as vezes que vocês negaram a alguém, negaram a um dos meus pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. Você entende? Então, é equivocada a ideia de que eu não preciso fazer nada. Né? Nós podemos dizer que você, inclusive o texto lá de João, né? Podemos até, se você quiser achar depois, é o texto de João. Como está em nós o amor de Deus, se nós estamos vendo o nosso irmão passar por necessidade, tendo condição e não o ajudamos? Nós não, eu vou frisar bem isso, porque infelizmente isso tem adentrado o arraial dos crentes, viu, pastor Renato? Isso tem adentrado muitas igrejas que professam uma fé cristã, pessoas que falam que se você não fizer boas obras você não é salvo. Não, se você não fizer você não é cristão. É o contrário, não é verdade? Esse é um outro ponto, né? Porque a gente percebe aqui que pessoas religiosas não são salvas sempre, nem sempre são salvas. Pessoas que estão na religião ou a própria religião não ensina o caminho da salvação se ela não tiver nascida no seu coração de Deus. Tanto é que Jesus invoca aqui dois personagens hiper religiosos na parábola. Então, ser religioso e ser uma pessoa cruel, uma pessoa sem misericórdia, coração endurecido, uma pessoa que não se sensibiliza com a dor do próximo, isso é uma característica que a sua religião não te salvou em nada. E você não é uma pessoa salva. Porque a característica de uma pessoa salva, dentro ou fora da religião, é o amor de Deus. Então aqui na parábola, nós encontramos dois personagens que Jesus faz questão de colocar como exemplo de pessoas não salvas. Que é o primeiro aqui, porque o intérprete da lei pergunta no verso 29, quem é o meu próximo? Se eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas,
e o meu próximo como a mim mesmo, que é o resumo de toda a lei do Antigo Testamento, não é guardar o sábado, não é não comer sangue, não é se vestir bem decentemente, não é ir no templo, fazer sacrifício, rito. Os dois pontos importantes da lei e únicos da lei é o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí ele pergunta assim, mas quem é o meu próximo? Ele pergunta para Jesus tentando se justificar aqui, diz o texto. Porque era assim que eles agiam. Eles tinham assim, uma performance religiosa maravilhosa. Eles davam dízimos, eles oravam nas esquinas, eles jejuavam. Eles tinham uma performance maravilhosa. Conheciam a Bíblia de capa a capa, né? O Antigo Testamento. Mas Jesus falou, não, vocês estão errando, porque vocês podem estar amando a Deus sobre todas as coisas, mas e o teu próximo? Aí ele pergunta, mas quem é meu próximo? E aí Jesus responde com a parábola, né, pastor Mauro? E próximo, interessante que esses dias nós estávamos conversando com algumas pessoas e quão equivocado as pessoas são em relação ao próximo, né? Porque tem gente que tem a ideia do próximo daquele que está próximo no sentido físico. O próximo aqui é próximo por necessidade, é aquele que está carecendo de ajuda, é aquele que está machucado, é aquele que está ferido, é aquele que está precisando de ajuda. Você não tem que averiguar, né? Hoje as pessoas, antes de fazer ajudar qualquer pessoa, eles vão averiguar por que a pessoa está naquela situação. Imagine como é que é o nome dele lá? O sacerdote passando, o levita passando e depois o samaritano passando. Já pensou se o samaritano fosse usar esse critério? Né? Ele está todo arrebentado, todo machucado, está nu, semi-morto, porque ele aprontou alguma coisa. Eu nem tenho por obrigação ajudar. Primeiro que a estrada que desce de Jerusalém para Jericó está dentro do território dos judeus. Eles que ajudem. Não tem nada a ver comigo. Eu estava uma vez, pastor Reinaldo, numa enchente, a coisa mais terrível que existe é enchente. E me ligaram em casa para que eu fosse ajudar, porque tinha algumas casas que estavam inundadas. E eu peguei o carro e fui lá para ajudar. E a água tinha entrado assim, as pessoas estavam praticamente submersas na água, pessoas perdendo a geladeira, perdendo a televisão, perdendo o campo, perdendo tudo, aquele desespero. Eu vi parede caindo, casas caindo. E estava um grupo lá ajudando, que uma senhorinha foi pedir ajuda. Ela foi pedir, pelo amor de Deus, que ajudassem ela. E a pessoa falou assim, não posso ajudar porque você não pertence à minha igreja. Eu falei, meu Deus do céu. Quem é o nosso próximo? Próximo é aquele que está precisando. Se tinha alguém aqui nesta parábola, porque os samaritanos, não vamos entrar aqui na questão histórica deles, né? Não vai demorar muito tempo. Todo mundo já sabe, né? Os judeus detestavam os samaritanos. Era um grupo que eles não se comunicavam. Só um exemplo, se pegar a mulher do poço de Jacó, João 4, você vai ver. Quando a mulher é samaritana, moradora de Samaria, e ela fica assustada e era alguém que precisava de salvação, tanto que Jesus salvou ela, precisava de água, não é verdade? E ela fica espantada porque Jesus conversa com ela, porque os samaritanos não conversavam com os judeus, ou vice-versa. Havia uma rivalidade, 18 séculos de rivalidade entre eles, você entendeu? Os judeus descendentes de Judá, né, que não havia mistura de raça, eles não. Os samaritanos eram tudo mestiços. Mestiços, você entende? E eles não se comunicavam, né? Então, se tinha alguém ali que tinha razões históricas, razões para não ajudar, e seria até justificado, seria o samaritano. Mas passou um samaritano e não ajudou. Mas ele não ajuda mesmo. Agora, passar um levita e passar um sacerdote, aí é outro problema, meu amigo. Porque eles deveriam ajudar. Eles deveriam ajudar. E eles não fazem. Outro problema que acontece nessa parábola do samaritano, que isso aqui não é para espiritualizar. A exegese, a hermenêutica não é para a gente espiritualizar. Jesus está falando da prática do amor mesmo, porque eu me lembro que há décadas passadas tinha essa mania de espiritualizar, né? Dizendo que
O samaritano era a figura de Jesus Cristo, descendo da Jerusalém celestial para Jericó, que era mundana, e os salteadores aqui eram o diabo, e a água, né, o óleo e o vinho era a figura do Espírito Santo, o sangue de Jesus. Não. Embora seja uma espiritualização bonita e até assim lógica, mas não é para espiritualizar. Aqui Jesus está falando da prática do amor mesmo, né? Isso não é válido. Da prática do amor. Então, esse é o texto. Eu espero que você tenha entendido, né? Nós já estamos encerrando o nosso programa. A gente vai continuar semana que vem. Você que nos ouve aqui pelo rádio, pela 105.9 FM aqui de Angatuba, e quem vai nos ouvir e está aí nos assistindo pela internet e pelo YouTube, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Se você também deseja receber oração, o telefone aqui de Angatuba é DDD 15, é 9754 1494, DDD 15, tá bom? E quem está nos ouvindo pelo YouTube e quiser deixar o seu nome, nós estaremos orando por você. Deixa aqui nos comentários. É só uma correção, 9954. 9754. Tá bom? Então, eu vou deixar depois aqui embaixo a descrição do nosso telefone. Mas entre em contato conosco, pode mandar mensagem. Eu espero que você esteja gostando dessa nossa... E você pode até discordar. Nós não somos aqui absoluto, nós estamos discutindo, nós estamos debatendo quem está certo e quem está errado. Nós nos aproximamos das Escrituras com o coração totalmente desarmado e sem nenhum preconceito, e sem nenhuma ideia pré-concebida, né, pastor? Nós querendo realmente extrair, fazer uma exegese, extrair do texto aquilo que o texto diz. Por isso que o pastor Reinaldo falou, tem textos na Bíblia que dá para alegorizar, dá para espiritualizar, dá para se fazer uma série de coisas. Mas esse texto em si seria uma tremenda de uma coisa errada nós fazermos isso. Jesus está colocando o amor, o cristianismo em prática. E olha, a maior parte dos nossos problemas acabaria se todos os cristãos vivessem um cristianismo prático. Não um cristianismo de boca, não um cristianismo de falar, mas um cristianismo realmente de agir. Tá bom? Não de sentimento. Eu sinto vontade de ajudar, mas não se mexe, mas não faz nada. Então não é por aí, tá bom? Mas terminando o programa, responda para mim o que a pessoa precisa fazer para lhe dar a vida eterna hoje. Crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Crer. Claro que é uma implicação muito grande, porque não é um fideísmo, não é você acreditar que ele existe, porque qualquer um, se sair na rua perguntar para o bêbado, perguntar para o religioso, perguntar para qualquer um, você crê em Deus, ele crê em Deus. O crer em Deus é você realmente... Alguém fala assim, eu creio em Deus. Mas no que você crê? No que? Você crê que Ele morreu por você? Você crê que Deus enviou seu Filho ao mundo porque você era incapaz de salvar a si mesmo? Você crê que Ele teve que vir porque não havia nenhuma outro caminho, outra possibilidade? Se a lei, Paulo vai falar isso lá no livro de Gálatas, se a lei pudesse salvar, Jesus não teria vindo. A morte de Jesus teria sido em vão. Se qualquer outra pessoa pudesse salvar, se eu mesmo pudesse me salvar, né? Jesus não precisava ter morrido. Entendeu? Então o que eu tenho que fazer? Aquele que tem Jesus tem a vida, aquele que não tem Jesus não tem a vida. Né? Crer. Essa mesma pergunta, por exemplo, você vai ver que o eunuco faz para Filipe. E ele responde, se crer de todo o coração. Quando ele fala de crer de todo o coração, é você realmente se entregar totalmente, é viver em função desse amor. E ele muda a nossa vida. Se alguém fala assim, eu sou salvo, mas não houve mudança, eu pergunto, salvou do quê? Do que ele salvou? O carcereiro, né, quando Paulo está entrando na Europa, né, que ali a igreja de Filipos já é uma igreja que está no território europeu, é a primeira igreja na Europa, né? E os convertidos lá era interessante, né? Era uma endemoniada, era uma vendedora de púrpura, né? Fazia roupa, e era um carcereiro. Os três primeiros membros da igreja de Filipos, da igreja aos Filipenses. E ele fala, que farei para ser salvo? O que ele responde? Crê no Senhor Jesus. É crer que é só Ele. E vou mais longe. Crer em Jesus é desacreditar nas outras coisas. Porque se eu creio que Ele salva, mas ainda acredito em outras coisas,
como um amigo meu falou assim, eu creio em Jesus, mas eu me apego em outras coisas porque para não correr o risco, não, meu irmão. Não correr o risco. Ele falou assim, mas eu não arrisco. Mas confia em Jesus, então, 100%. Não acredito. Então, crer é desacreditar. É desacreditar em você, é desacreditar na religião, é desacreditar nas boas obras, é desacreditar em qualquer outra divindade que se propõe a te salvar. Você entende? É crer. Não, eu sou salvo pela minha fé. Não, você está constituindo a sua fé em obra. Eu creio que sou salvo pela graça. Eu creio em Jesus. Ele me salvou, Ele é o meu Salvador. Se você prestou atenção nesses textos que eu li, fala de Salvador. Ele é colocado como nosso único Salvador. Jesus é o único Salvador. Amém? Bom, nós chegamos ao final do nosso programa. Deus abençoe você. Temos 2 públicos agora. O pessoal que está aqui em Angatuba está convidado para estar conosco esta noite, né? Domingo, às 19 horas, lá na Padre Caetano Tedeschi, 365, às 21 horas. 21 horas? Às 19 horas. 19 horas. E você que está nos ouvindo pela internet, você pode deixar aqui o seu comentário, tá bom? Bom, e também pode discordar, se quiser fazer alguma pergunta. E lembrando que estamos fazendo um ano aqui na cidade de Angatuba. Né? Um ano. E Deus tem nos abençoado, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Padre Caetano Tedeschi, 365, centro de Angatuba, primeira igreja batista. Fica aqui o nosso abraço a todos os irmãos e aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Não é por acaso que você está ouvindo. Amém. Deixe o seu like, faça a inscrição no nosso canal, deixe o seu comentário se você quiser e que Deus te abençoe. Tchau! Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Levante as suas mãos aos céus, declare o seu amor. Como
você.